Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo hoje de 10 minutinhos, e vou continuar falando de Jesus. Jesus está bastante em pauta nesses dias, e eu estive meditando, né? Então, sobre Jesus, algumas posturas também que eu venho tomando, né? Eu estava meditando sobre, digamos assim, o Márcio se tornou negativo, né? Falando que aqui é o inferno, e eu estava pautando várias coisas. E como eu falei, você tem que se observar, né? Tem que ver o que você está fazendo. E assim, tipo, a mensagem vem, cara, se você não falar pra uma pessoa que a doença é um problema, se você não fala pra pessoa que ela tá doente, ela não vai se curar, né? Então ela vai normalizar o absurdo. Então o que essa Matrix faz? Ela normaliza o absurdo. Então ela tava meditando bem sobre isso, né? Então digamos assim, né, a resposta que vem foi essa. Ah, tem que falar o que é a coisa, né? Tem que apontar o que é. Nós temos que reconhecer a coisa pelo que é. Você não pode colocar uma máscara naquilo, uma maquiagem, né? Tipo que nem sujeira para baixo do tapete. E é isso que esse mundo faz. Né? Ele maqueia tudo, ele maqueia as coisas. Tem que tentar falar, não, aquela coisa não seja positivo. Não, legal, a gente é positivo. Né? Mas quando você vê algo errado, você tem que reconhecer aquilo. E aqui tem muita coisa errada. Né? E parte do processo de despertar é você começar a reconhecer isso. Né? O que precisa ser mudado. Ou seja, a mensagem que vem é: se você não reconhece, se você não olha as coisas pelo que são, né? Se você fica ignorando como todo mundo, ok, nós nascemos num mundo que já ignorava essas coisas todas que acontecem aí, né? Então dá uma certa normalidade. Então essa doença, né? Esse pior já aconteceu, né? Então as consciências que vêm já vêm se acostumando, né? E o processo de despertar é você sair disso. Quando você sai, você vê pelo que é, aí você vê esse inferno, você vê esse umbral, né? E assim, e se você não faz isso, se você não vê isso, você normaliza, né? E não muda, né? Não se trabalha pela cura, você se adapta, né? Aí chamam isso de resiliência, e muito cuidado com essa palavra, porque às vezes resiliência não é resiliência aqui na Matrix Umbral, é submissão, né? Então, só para dar uma pauta sobre o início do que eu estava meditando, que às vezes eu vou meditar, na verdade não é uma meditação, porque a meditação é você esvaziar, né? Zerar e ficar ali em silêncio, né? Mas às vezes tem alguma questão, então eu coloco sobre isso. Só aproveito esse momento de silêncio para ver se tem alguma inspiração. E como está muito em pauta Jesus, né? Aí vem o seguinte, que eu vejo as pessoas muito, né, focadas na imagem, essas coisas todas. Ou seja, na Matrix, né? Aqui, né? O que fizeram, como eu digo, o mal, sempre quando vê uma coisa boa, ele tenta se apropriar daquilo, né? E dando a condução que eles querem. Então a mensagem bem clara que vem é: se você quer se conectar com Jesus, né? Medita nos ensinamentos deles, medita nos ensinamentos, no que Jesus nos ensinou, né? Se você meditar e ainda mantém uma prática desses ensinamentos, vai ficar mais claro, né, essa conexão. Né? Você sente uma conexão mais direta. Né? Você não está buscando um personagem lá do passado, né, que é a história tal, e vem na religião, que foi religiosizado, né, sequestrada pela religião. Não, pelo mestre que veio e ensinou e passou ensinamentos. Então você medita esses ensinamentos, então você vai conectar com o Cristo, né, com a energia crística, né, com o ser que veio enfatizar isto. Né, porque os ensinamentos já está aí, o modos de bem viver já está aí. Então, às vezes, quando vem um ser que vem para reforçar isso. Né? Então, se você admira esse personagem, então medita no que ele veio trazer. Né? E não no que fizeram com ele. Medita no que ele fez. Né? E busca seguir o exemplo. Né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, seguir o exemplo dele. Então, essa é a conexão com Cristo. E não é, o que não é conexão com Cristo? É você começar a adorar a imagem. E idolatrar. Ô, gente, eu tô aqui na edição e eu estava esquecendo de colocar essa nota. Que não se conecta a Jesus adorando sua imagem, cultuando, idolatrando, sustentando o símbolo da cruz onde ele foi morto. Isso só leva a atravessadores, exploradores da fé. Porque para esse pessoal é fácil sustentar um símbolo, uma imagem, um nome, mas você reconhece um verdadeiro cristão quando a pessoa segue os seus ensinamentos, é pelo exemplo. Então, ser de luz, eu não gosto dessa palavra de falar, odeia idolatração. Odeia a gente puxa saco, gente ali no pé ali e tal, né? Ele tá lá passando ensinamento, é espalhar. E que as pessoas que recebem aquilo reproduzam. Então é isso que esses seres querem.
né? E para se conectar, é se conectar com isso, é meditar nos ensinamentos. Qual é o ensinamento? Cara, faz uma pesquisinha aí que é básica, né? Ó, amar o próximo como a ti mesmo. Se você quer que faça aos outros aquilo que você gostaria que eles te fizessem, né? É o servir, é o trabalho pelo coletivo. Então, se todo mundo vai nisso, cara, você tem um paraíso aqui, né? E é bem simples, por isso que as pessoas pegam e ignoram. Então, assim, o que não é se conectar com Cristo? É você adorar a imagem, né? Pior, você adorar a cruz, né? Onde ele foi pregado para desencarnar, né? Ou seja, você tem que adorar em uma forma, não, você tem que meditar no que ele ensinou, no que ele fez, não o que fizeram, não com o que fizeram com ele, né? Porque se você meditar no que fizeram com ele, aí você tá caindo nesse golpe dos trevosos aí, né? Que, como eu já falei anteriormente, o que é a cruz? A cruz, para mim, é o mesmo simbolismo da arma, é o mesmo simbolismo da guilhotina, né? Da cadeira elétrica. É um instrumento de morte. Ah, lá no inicial é só uma cruz. Assim, a início é só a cruz, mas foi raptada por eles, né? Então simboliza isso, crucificação. Você pregar alguém lá até morrer, né? Então, ao meu ver, né? Ao meu entendimento, esse perpetuar da cruz, que quando as pessoas na verdade não digamos assim, adoram Cristo, adoram o catolicismo, né? Uma imagem religiosizada, né? Que ele pegou lá e adotou e falou: é isso aqui que vocês têm que gostar, né? Então as pessoas começam a render culto a isso, né? A imagem e o ensinamento fica tipo segundo plano, tipo, como se fosse uma coisa inalcançável, né? O que ele falou, não, isso aí é não é só pra gente santa, só pra gente iluminado. Não, gente. Você já tem um monte de gente fazendo isso, né? Quando eu tenho uma admiração profunda para as pessoas que os protetores de animais, né? Porque só tipo, não, só dá a vida dela naquilo, né? E sem esperar nada em troca, né? Porque o animal não vai dar nada em troca, né? Então é isso, cara. Tipo assim, você vê as coisas acontecendo. E então tá assim, né? Então vamos lá. O que não é se adorar Cristo? Vamos falar adorar mesmo, né? Tipo, ou seja, para se conectar é meditar nos ensinamentos. E quando que você não faz isso? Quando você começa a adorar a imagem. Ah, vou em Cristo, aí fica lá com a imagem, eu sei, tipo, aí, né, tá indo por um caminho que foi escrito ali pela religião. E a pessoa vai e tem ali, ainda carrega a cruz, né, que é como se fosse o símbolo de uma arma. Ao meu entender, né, o que o criminoso ele faz quando ele vai lá e, né, comete aquilo, e quando acontecia nas cidades antigas, né, no faroeste e tal, quando eles pegavam lá os criminosos entre aspas, né, com os rebeldes, vamos colocar assim também, porque a gente sabe que nem todo mundo é criminoso, né, pegava ali os rebeldes que ia contra o sistema, ia lá, catava e pendurava a cabeça na entrada da cidade. Então eu uso aquele símbolo, né? Olha, que se vem aqui, não seguir nossas regras, é assim que vai ser tratado, né? Então era muito usado isso, né? Você pegar ali um símbolo de morte, né? De extermínio para botar medo, ou para perpetualizar, né? Olha, é isso que a gente faz, né? Como um símbolo de vitória, né? Como você vê que as pessoas que adoram arma, elas gostam de exibir, né? Tipo, olha aqui e tal, né? Então é mais ou menos isso que eu vejo quando eu vejo uma cruz. Né, usaram aquilo para pendurar Jesus lá, né, até a morte, e eternizaram esse símbolo, né, para cravar no subconsciente das pessoas. Então as pessoas, quando Jesus para ela é sofrimento, é um cara que morreu numa cruz, né, então ele resume 33 anos de sua vida naquilo, né, nem busca estudar o que aconteceu, até onde que ele chegou até ali, por que ele desapareceu, e se dizem cristãos. Né, se mal consegue seguir ali os seus ensinamentos mais básicos, que é amar o próximo sobre a ti mesmo, eles odeiam outros povos, né, que se separam, se polarizam. Então, assim, o principal que eu queria trazer, que eu meditei a respeito, é: se querem se conectar com Jesus Cristo, medita nos seus ensinamentos. É só meditar nos seus ensinamentos. Se a pessoa não sabe o que é ensinamento, então, cara, tipo, ela pulou muitas fases, pulou muitas etapas, que tem que voltar ali, cara, pegar, estudar o que Jesus Cristo ensinou, vamos ver isso direitinho. Então, meditando nisso, seguindo isso, vai ter uma conexão mais direta, né, com o Espírito Cristo que veio e fez o papel de Jesus Cristo aqui na Terra, né, na grande fraternidade branca eles chamam ele de Sananda, né, mas assim é um ser cósmico, crístico, que aqui é nome só para a gente ter referenciais.
E esses simbolismos que é utilizado, eu vejo mais como uma instituição maligna, que é essas, né, Vaticano e tudo que usa esse simbolismo como falar, olha, isso aqui venha contra nós que aqui está o destino. Eles focando sempre no sofrimento e na dor, né, no sacrifício. Né? Então esse é o lado que eles conseguem ver, que é o que são, é o que é, né, nesse sistema. Né? Então quando as pessoas começarem a se conectar com o verdadeiro Cristo, né, que o Cristo não é fora, não é na imagem, não é da idolatração de um símbolo de morte ainda, é dentro. Então ele vem passar um intelecto, um ensinamento. Né? Então quando as pessoas absorvem isso dentro delas, então é aí onde se estabelece essa conexão. É onde que fortalece essa rede, nessa rede crística, o que ele veio trazer. Né? Então isso foi o que ele veio trazer. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.